Vou começar por ser assim sincera, que eu gosto muito de sinceridade. Eu comecei a usar tecnologia não é tanto por minha condição de saúde, até porque naquela altura não havia nenhum testemunho Exato. que falasse sobre o assunto, nem em inglês, nem em espanhol, nem lado nenhum. Comecei a usar a tecnologia por pura inveja. Porque nós, Porque nós já estávamos a fazer as caminhadas em Monchique, quem conhece Monchique sabe que as caminhadas lá são bastante dolorosas e tínhamos Hã? feito antes do viriato começar a usar e tínhamos feito quando ele já estava a usar no terceiro dia. O que é que Uhum. acontece? Ele no dia a seguir anda fresco e fofo, está tudo bem, e eu trabalhava nas limpezas e numa das casas havia escadas e eu olhava para as escadas e rezava Pai Nosso. Exa- Exato. Com as dores que eu tinha. Entretanto, lá fui chorar para ele. Não, não pode ser assim. Tu estás tão bem, com dores ciáticas, com isso, e eu com um Voltaren na mochila para te salvar se eu preciso, e tu estás bem. Eu também quero. Aham. Entretanto, quando ele fez a primeira encomenda dele, recebeu e emprestou-me uns quantos, até para também tirar as dúvidas. E no dia 19, fez agora 2 anos, em janeiro, eu comecei a usar a tecnologia e realmente, sim, fui bastante impactante. Nunca mais precisei rezar o Pai Nosso a subir as escadas. Exatamente. Pronto. Pronto. E depois comecei a pensar assim, entretanto, já que eu estou nesta Espera, condição, deixa-me só fazer um parênteses. Desculpa. Então, tu, quando começaste a usar a tecnologia, nem sequer te passou pela cabeça que poderia ter alguma melhoria nesta tua condição, uma vez que tu diziam-te que era crónico e que não havia nada a fazer. sim, porque aliás, eu tinha feito um exame antes de começar a tecnologia, curiosamente, que era no início de janeiro, eu tinha feito exames, consultas, porque eu fazia 6 em 6 meses ao longo destes anos todos, até porque naquela consulta, coincidência assim, mas eu não acredito na coincidência, já virei para a médica, perguntei se estava tudo bem, e ela respondeu, sim, tu tens a doença compensada. Então, mas porquê que eu tenho que continuar a fazer estas consultas? Porque assim, na tua condição, tu tens 85% de vir desenvolver o cancro. E Uhum. nós, ao primeiro sininho a tocar, nós podemos atuar fazendo estes exames 6 em 6 meses. Daí vais ter que continuar a fazer isto para o resto da tua vida. E eu, Aham, pronto, ok. exatamente. Uhum. Entretanto, depois, passado uns dias, eu conheci a tecnologia e comecei a Ok. usar por inveja. Pronto. Uhum. Entretanto, como e comentei depois com o Sim, porque viriato. eu já Pronto. agora aqui, já agora pondo aqui um parênteses, porque eu na altura já conhecia a condição da Helena, e nem nunca se falou deste assunto, porque nunca se calculou sequer que pudesse chegar a estes níveis, não é? De ajudar nesta condição. Portanto, era mais a Exatamente. questão de energia, da vitalidade, das dores, essas coisas, nunca se falou desta condição. Exato. E depois eu também, como que trabalhei muito nas limpezas, porque eu fui viúva em 2020 e tive que pegar em vários empregos, que trabalhava 18 anos, 18 horas por dia nas limpezas. Sabem que as mãos sofrem bastante, até por mais eu tinha este pulso partido. E desenvolvi aqui uma tendinite que havia alturas que eu nem conseguia segurar um copo de água nem uma garrafa de água na mão. E eu, como Aham. trabalhar nas limpezas, eu tinha que trabalhar. Foi a primeira coisa que me passou, foi esta dor de tendinite. Eu andava sempre com uma luvinha na mãozinha, que é para ver se me passava, principalmente no frio. E, Adriano, tu lembras disso e depois destas dores passaram. Também tinha quedas de cabelo que também, por causa do stress, o mal dormir, por causa daquela situação que passei, isto tudo desapareceu. E eu, bom, ok, já que eu estou a fazer os exames, daqui a 6 meses ou 7 meses a gente vai ver como que isto vou continuar a usar. E então em fevereiro comprei o meu primeiro kit. Aham. E pronto, e Fez a comecei primeira assim. encomenda. Fiz a Pronto. primeira encomenda e comecei a usar. E como estava a assistir todas as reuniões do Viriato, era tipo o Paulo Alves e o Rui Miguel Coelho. O Rui Miguel Coelho fazia sala vazia e eu fazia sala para Viriato. Quando eu fazia reuniões para a Espanha, América Latina e para Panamá e para a África do Sul. Então eu comecei a ouvir a tecnologia em 3 línguas e assistia às nossas reuniões nacionais. Na altura era tudo que era reuniões, eu papava-as todas. Aham. Com- E, Então aprendeste imenso. Nunca, eh, tu tomavas medicação? não, não, porque até na minha condição com fígado não há medicação que nós possamos tomar que não afeta mais ainda. Porque Exatamente, exato. o primeiro órgão a tomar medicação que sofre é o fígado.
porque é exatamente. o fígado é o nosso porto de limpeza das Aham, toxinas. E se eu exatamente. fosse encharcar-me das toxinas, o que é que eu fazia comigo? A condição única que eu fiz, eu mudei a minha alimentação, eu comecei a apertar mais em alguns exercícios físicos, eu comecei a beber muito mais água, por isso foi muito Ok. fácil para mim, começar a usar, porque eu já tinha que obrigação de beber água, que é até para Aham, ir limpando o organismo, porque o meu organismo na altura, nos primeiros anos de quando fui descoberto, não expulsava o ferro. Ou aham, seja, eu exato. tinha muitos valores de ferro acumulados. Eu cheguei a tirar sangue só para limpar um pouco o organismo de ferro. Exato. Fora dos olhos amarelos que andavam por aí. Aham, Mas exatamente. Muito pronto, bem. agora estou. Guilherme, podes passar então, que nós Posso, sim, vamos então senhora. mostrar o primeiro exame. Portanto, em 10 de janeiro de 2024, antes da Olena começar a fazer a tecnologia, ela tinha feito uma ecografia, não é? Podes passar por o. Exato. E como vocês podem ver, temos aqui um fígado que está, portanto, que apresenta uma hipertrofia do lobo esquerdo, contorno busulado, apresentando ecoestrutura e diz que está consistente com doença hepática crónica conhecida. Portanto, tem depois aqui uma veia porta de calibre aumentado de 14 milímetros. Pronto, tem aqui algumas questões. Não vale a pena estar aqui a mostrar-vos ou estar a falar Mais detalhe. estes palavrões todos, mas pronto, temos aqui um fígado com uma consistência de doença hepática crónica conhecida, portanto, ela já era conhecida desde 2017 e, portanto, isto era mesmo só para controle. Depois, o próximo exame é em 21 de agosto de 2024. Aqui já temos uma melhoria, mas que foi desvalorizada pela doutora, porque aqui já passamos, a veia porta já passa a ter uma diminuição para 12 milímetros. Portanto há aqui uma pequena diferença na avaliação do exame, mas pronto, eu acho que os médicos nestas alturas, pronto, ela está-se a portar bem, está a ter cuidado com a alimentação, está a beber muita água e como o fígado até tem uma capacidade de regeneração, pronto, está aqui a acontecer alguma coisa engraçada. Pronto, ok, tudo bem. Exatamente. Passamos para 14 de maio de 2025, em que temos novamente um exame. Aqui nós já desconfiávamos que a Olena já tinha uma condição qualquer completamente diferente, mas a Até médica. porque, desculpa lá, Teresa, até porque a técnica que me fez o exame virou-se para mim e diz assim: então, mas tu vens fazer aqui o exame porquê? Tens alguma doença? E eu, supostamente, sim, há 7 anos. Ela, porque eu não estou aqui a ver nada. E eu, ok, pronto. Pronto, neste exame, a médica realmente era uma técnica jovem, mas ela, pelos vistos, deve ter tido medo de assumir um exame diferente, e volta a pôr exatamente Relatório. o mesmo relatório do anterior, portanto, ela fez copy-paste do relatório, nesta altura, o que é que eu aconselhei à Helena? A procurar um especialista e a fazer um exame mais completo. Ela, entretanto, ainda não teve consulta no médico que lhe dá assistência no hospital. Estamos à espera que ela seja chamada, mas ela, entretanto, foi fazer um TAC, ok? E agora nós vamos apresentar então aqui o TAC, que foi feito por um laboratório diferente. E, como vocês veem, temos aqui na apreciação abdominal, documenta-se um fígado de dimensões normais, contornos regulares e textura, realce homogéneos, sem tradução de lesões, com caráter focal ou nodular. Vias biliares não ectasiadas, vesícula biliar, glândulas suprarrenais, pâncreas, baço e rins sem alterações. Portanto, se vocês virem aqui a avaliação deste TAC, temos um TAC completamente normal de uma pessoa que aparentemente não tem aqui nenhuma situação e não tem nenhuma doença hepática crónica. Naturalmente que nós tivemos aqui
uma recuperação e uma regeneração, não é? Sabemos que a Olena possivelmente ainda vai passar por outros exames, porque o médico, quando vir este TAC, vai voltar a repetir os exames, vai querer, vai possivelmente pensar que se enganaram aqui neste exame, vai querer confirmação, porque os médicos são mesmo assim. Atenção, minha gente, nós sabemos que a tecnologia da LifeWave é uma tecnologia que se destina à prevenção. Aquilo que nós tivemos aqui foi um uso prolongado e um organismo que, com os cuidados que ela tem, se foi autorregenerando, não é? Ela foi-lhe dando, ela também o foi ajudando. Ela foi ajudando o seu organismo com muita água, com uma alimentação equilibrada, com exercício físico, tendo cuidado naturalmente. E, portanto, temos aqui realmente uma regeneração muito boa e eu estou muito, muito feliz de poder apresentar este testemunho. Não sei se está aqui algum colega, eu sei que está por aqui a Helena Leonardo, não sei se está mais alguém, não sei se ela tem disponibilidade de poder ligar o microfone e poder comentar. Há aqui um comentário de, penso que Délia Freitas, que faz um comentário e já agora vou reforçar ainda a situação. O fígado, como qualquer outro órgão do nosso organismo, tem a sua capacidade regenerativa, inclusivamente aquele que a medicina durante muitos anos dizia que não, que o cérebro, as células neurais não podiam ser regeneradas, já está mais comprovado que sim, há vários anos, que todos os órgãos, sem exceção, do nosso organismo têm capacidades regenerativas. O fígado é um deles em termos de rapidez, e a verdade é que, por norma, quando há uma condição destas, hepática crónica, há lesões no fígado que normalmente já não desaparecem ao longo do tempo. Há uma regeneração, é a mesma coisa que nós termos uma cicatriz, não é? E se não houver um bom processo de cicatrização e de regeneração da pele, a cicatriz fica lá a vida toda, não é? Portanto, é aqui um pouco a comparação. Portanto, o fígado vai sempre apresentar essas lesões ao longo da vida, apesar de se regenerar, fica lá a cicatriz. E neste caso, o que aqui mostrou é que aquele tecido que estava cicatrizado, portanto tinha cicatrizes, não é, no fígado, a pele, portanto os tecidos celulares foram regenerados, quer dizer, foram células mortas substituídas por células novas e há uma regeneração completa desse tecido do fígado, como acontece na nossa pele e acontece em todos os órgãos. Portanto, no fundo o que esta tecnologia está a fazer é estimular o corpo a voltar a ter a sua capacidade regenerativa como tínhamos quando éramos jovens e, portanto, hoje quem utiliza a tecnologia já há algum tempo, como a Olena, como eu, a doutora Teresa e muitos mais, o nosso corpo tem uma capacidade muito mais efetiva de regenerar qualquer tecido, qualquer órgão, comparativamente a pessoas da nossa idade que não utilizam a tecnologia. Ok? Sim, temos aqui Juliana, podes ligar a tua câmara, o teu microfone? Temos aqui a Juliana. Uh, Temos aqui uma visita especial. Olá, Juliana. Olá, olá, Juliana. Podes falar, hein? Veja, vamos ver se tem o microfone Vê lá, ligado. se calhar tem que lhe dar o microfone. Espera aí. Espera aí. Vê agora, por favor, Juliana. Alô, Agora. boa noite. Boa noite. Tudo bem? Mas não posso ligar a câmera que eu estou aqui a trabalhar, Não, mas estou aqui a ouvir e ouvi assim por alto relativamente ao testemunho da Olena e antes de mais muitos parabéns, não é? Porque realmente é um testemunho muito fantástico, pela recuperação e regeneração do fígado dela e não só da tendinite que ela falou, mas é muito importante o testemunho dela, no sentido que é aquilo que nós vimos a dizer, digamos assim, quase há 3 anos, não é? Aqui de LifeWave, no sentido de
todos os nossos órgãos, não é? Todas as nossas células têm o seu tempo de celular, a sua idade celular, e é aquilo que nós vamos sempre falando, que, por exemplo, as células da nossa epiderme têm um ciclo de 28 dias, não é? Por exemplo, as nossas hemácias têm um ciclo de 90 dias e regeneram-se. O caso do fígado realmente é um dos órgãos que demora mais tempo, e nós falamos sempre muito sobre isso, que normalmente ele é entre 6 meses a um ano, e basicamente foi aquilo que aconteceu com a Lena, não é? Teve que demorar este tempo, não é? Para o fígado dela realmente regenerar-se, e é isso que as pessoas muitas vezes. E nós vemos um bocadinho isto, não é? Que as pessoas querem resultados logo no imediato. Pá, não pode acontecer isso, não é? Por isso é que eu falo muitas vezes, não é? Um bebê não demora 9 meses por acaso, não é? Porque as células terminais, não é? Têm que se diferenciar, têm o seu processo de desenvolvimento, não é? Por isso é que também não convém um bebê nascer com 8 meses, porque o último órgão a ser formado é os pulmões. Portanto, nós temos que dar tempo ao corpo, e muitos parabéns também à Lena por nunca ter desistido, porque se ela tivesse desistido, se calhar ela nunca tinha tido este resultado que agora está a ter. Ó, Não é? Juliana, eu vou aproveitar já agora fazer-te aqui uma pergunta para constatar este facto que acho que também é importante. A Olena vive desta condição desde 2017, não é? Até agora, portanto, até ter estes resultados. E desde 2017 até 2024, as alterações, quer dizer, naturalmente houve uma regeneração, mas até 2024 os resultados apareciam sempre com as feridas, não é? Portanto, aquelas feridas que aparecem sempre Claro. de uma condição hepática. E, portanto, passa 7 anos da sua vida com essas marcas, não é? Portanto, com essas cicatrizes no fígado e que nunca desapareceram e nunca foi regenerado, não é? É como uma cicatriz na pele. E Exato. de 2024 a 2026, que não chegou a 2026, isto foi em outubro, não é? De 2025 que recebeu este resultado. Portanto, em 1 ano e meio de utilização, Foi 1 ano e meio. o tecido do fígado está completamente, portanto, está sem cicatrizes, portanto, portanto apresenta o órgão completamente homogéneo, sem indicações dessas cicatrizes. Isso é muito fácil de explicar, Viriato. Porquê? Sim. Isso tem a ver com o colagênio, que é aquilo que eu falo, não é? Exatamente. Todos os nossos órgãos são revestidos de tecido conjuntivo. Todo tecido conjuntivo é feito de colagênio. E foi aquilo que aconteceu com ela. Para além da regeneração celular a nível hepática, todo aquele tecido à volta, o tecido conjuntivo com feridas, ele regenerou-se devido ao quê? Ao colagênio, porque é aquilo que nós ouvimos, não é? Que ao fim de 3 meses de uso, já começámos a aumentar o colagênio interno, não é? Que é a coisa mais importante, porque é aquilo que muitas vezes nós falamos, e tu também estás um bocadinho nessa área de estética, não é? Não vale a pena nós fazermos um tratamento XPTO, não é? Ou arrugas, ou seja o que for, ou mesmo à flacidez, à elastina, se por dentro nós estamos intoxicados. Não é? Exatamente. E por isso é que nós vemos muitos casos, não é? No sentido de, por exemplo, eu tenho um caso a nível de cabelo, não é? Que no mês começou a regenerar o cabelo quase todo. Mas estamos a falar numa pessoa que tem uma alimentação extraordinária, que foi aquilo que também aconteceu com a Olena, não é? Porque é muito importante a alimentação, aliás, nutrição. Alimentação. São coisas diferentes. A nutrição, a hidratação, tudo isto, o sono, que é extremamente importante. Nós sabemos, por exemplo, que o fígado começa a regenerar-se ali a partir das 11h30 da noite, que isto é extremamente importante, o ciclo circadiano, não é? Portanto, tudo isto vai ajudar. Ok, e foi aquilo que a Teresa falou há bocado e muito bem, nós estamos a falar de prevenção, mas se nós pegamos nestes 5 básicos, não é? Da vida, e juntarmos o X39, nós temos aqui um boost. Espetacular! Temos aqui um boost, porque nós temos que fazer uma coisa na nossa vida, que é, toda a doença deriva de uma inflamação. Toda uma inflamação deriva de uma intoxicação. Então, aquilo que nós temos que estar constantemente, sempre na prevenção, é desintoxicar, desinflamar. Desintoxicar, desinflamar. Se nós conseguimos fazer isso, pá, não vai haver doença que pegue, não é? Que nós todos sabemos isso. Agora, o caso da Helena realmente é um caso espetacular e é um caso para as pessoas também terem consciência, não é? De que lá está,
tudo é preciso de tempo. Isto aqui não é de um dia para o outro. O nosso corpo, nós somos todos diferentes. Até se calhar até pode vir agora um caso exatamente igual ao Lena e se calhar num ano ou em 9 meses regenerar-se. Pode acontecer. Pode Como acontecer, pode vir outro exatamente. caso e demorar 2 anos. Não Exatamente. sabemos, somos todos diferentes, porque nós precisamos, nós não sabemos como é que estamos por dentro. Por isso é que eu gosto de dar sempre aquele exemplo dos bombeiros, não é? Se os bombeiros foram para um incêndio de uma casa, ok, vão começar a apagar o incêndio da casa, mas se tiver uma pessoa lá dentro, quem é a prioridade? É a pessoa. Então nós temos que dar tempo ao nosso corpo. Mas basicamente é isto, é a importância da elevação do péptido de cobre com a reativação das células estaminais e consequentemente a desintoxicação, que ele também tem esse papel, da desinflamação também que ele tem esse papel, e claro, como tu falaste muito bem, em termos dessas feridas, desculpem, é o colagênio. É o colagênio a Claro. trabalhar, é Exatamente. o nosso É corpo, as é a fibroses. procura. Exatamente. Juliana, Juliana, obrigada muito obrigado. pela tua explicação. Já Hã? agora Nada. aqui, já agora aqui apresentando, a Obrigada. Juliana é uma profissional de saúde da Zona Norte do país e que também tem colaborado muito com várias pessoas e tem ajudado muitas pessoas, não só na sua prática como profissional de saúde, mas também com o apoio desta tecnologia para dar apoio a essas condições mais críticas e naturalmente na área da prevenção, que é sempre a base de tudo, não é? Muito bem. Olena, para finalizar, não sei se queres passar aí alguma mensagem, uma última mensagem às pessoas que estão a ouvir, já que tu hoje és uma prova viva e um testemunho para mim talvez dos mais impactantes que eu tenho ouvido. Uma mensagem para quem nos está a ouvir, principalmente pela primeira vez. Pois a mensagem que eu queria passar, porque já estou já a fazer a live há 2 anos e ouço tudo e vejo tudo. Às vezes até dizem, quando quero saber alguma coisa, perguntei a Helena. A Juliana já disse muito bem, temos que dar tempo ao corpo. O corpo sabe o que é que faz. Temos de dar ferramentas e o tempo. Porque eu não podia tomar medicação e tinha a minha condição 7 anos estável, mas tinha bomba de relógio na Exatamente. mesma.